do museu e a oportunidade da exposição. Trabalhar com arte e tecnologia, a gente acaba dependendo mesmo, né, desses editais, e ainda mais de um edital generoso como este. A obra que vocês estão vendo aqui, que está ali na sala, ela realmente só foi possível ser feita, assim, estava na minha cabeça já há muito tempo, e só foi possível ser feita com o apoio desse edital. Então, vida longa ao edital, e que isso espelhe, né, outros lugares para contribuírem assim com a arte nacional, né? Então eu vou falar sobre consciência artificial, memória, simulação, e um pouco sobre arte e robótica, e eu vou acabar tentando explicar, né, por que não também, a obra que está aqui, né? Ela é fruto de uma pesquisa que começa em 2014, né? Então se veja que já é um tempo muito para trás, já tem 6 anos de pesquisa, né? A pesquisa é lenta, né? Ler é uma atividade solitária, ninguém vê você estudando nunca, né? Então parece que as pessoas brotam na cabeça ideias, mas ler, escrever, pensar, assim, a atividade do artista mesmo, né? Que não é só a execução, é toda a concepção também, e depois se anseia por essa construção material, né, da obra. Essa pesquisa, então, ela vai pensar como eu consigo simular uma consciência biológica, partindo do pressuposto que essa consciência biológica, ela é primordial, ela é igual, ela tem a mesma origem em todo ser. Vou falar ser, porque a gente pode falar de seres biológicos e não biológicos, tá? Eu venho de uma escola do qual uma grande artista, Diana Domingues, faz parte, que é da pós-biologia e do pós-humano. É de pensar mesmo a vida além do humano, além da vida biológica, essa vida que nós estamos incluídos, enfim, que somos feitos, e começar a pensar outro tipo de possibilidade dessa evolução. Uma palavra que eu não gosto é artificial. Então, até essa evolução tecnológica, para mim, eu trato como natural, né? Pensando que se vem do homem, o homem é natural, então isso, de certo modo, é natural também. A gente cai em divagações filosóficas como a represa do Castor é natural ou artificial? Eu não quero isso. Vamos tratar tudo como natural, né? Pensando a evolução tecnológica como uma evolução natural da vida, né? Natural desse processo orgânico, enfim. E sempre pensar que tudo é tudo veio de um lugar só, né? Tudo veio do Big Bang. E de alguma forma existe uma métrica, uma forma mesmo, um shape, que ele vai se automultiplicando, se tornando mais complexo, primeiro do mineral, na rocha, né, nas coisas inanimadas, e depois ganhando ânima, virando animal, virando biológico. Mas tudo veio da mesma coisa. Então, se eu vou criar um robô, um ser eletrodigital, ele tem que respeitar e tem que fazer parte dessa evolução natural, né? Só que agora o homem está pensando, então como que eu vou conseguir reproduzir num robô um cérebro, um modo de pensar, enfim, uma cognição? Qual que é a mais complexa que a gente conhece? É do homem. Então eu tenho que estudar a do homem, e não só do homem, mas as cognições que vieram antes, para ver como isso evoluiu, tanto na parte física, né, cerebelo, se transformou em cérebro, né, quais são as funções primárias da biologia, porque o robô vai ser baseado nisso também, tá? Eu trouxe, em baixa resolução, o Paul Klee. Então a gente começa porque eu estou falando de arte, estou falando, tem ciência, né, tem tecnologia, mas eu sou um artista. Então a minha propriedade é falar de arte.
Eu trouxe um esquema do Pouclet, e vocês podem achar isso no arquivo Pouclet, ele tem tudo digitalizado, os cadernos dele. E quem não leu Diários do Pouclet, maravilhoso. Ele vai falar sobre essa evolução da forma. E ele acaba mostrando aqui uma relação do Ich, do Welt, né? Do eu e do mundo. Primeira coisa que a gente tem que pensar é que todo ser que tem uma consciência, ele consegue entender que ele é uma coisa, e ele consegue se modificar, se mexer. Existe o mundo, que é incontrolável, a priori incontrolável, né? Existe o tempo, a chuva, o sol, né? O dia, a noite, os outros seres que eu não controlo. Então, existe alguma coisa, para a gente começar a pensar o que é cognição, né? Que divide, né? Isso é limitado pelo corpo. Então, no começo, lá em 2013, comecei a estudar o corpo. O que é esse corpo, né? O que é esse corpo tecnológico? Como que ele faz essa mediação e essa troca de informação entre o eu, que eu controlo, não controlo totalmente também, mas e com o mundo. E como eu extraio as informações do mundo e eu despejo informações para o mundo. O mundo, quando ele joga informação em mim, ele me modifica. E eu, quando jogo informação no mundo, eu modifico o mundo. Então ele pensa nessa dinâmica de modificações. Está muito alto? Essa mutação constante. Então o ser é alterado pelo ambiente e o ambiente é alterado pelo ser. São premissas bem básicas assim. Mas é bom que a gente falar isso e colocar esse chão para a gente começar a pensar, né? Parece meio óbvio assim, mas a filosofia ela tenta pegar essas questões primordiais, né? E tudo isso, tanto a informação que vem do ambiente para o eu, né? E vai do eu para o ambiente, consome energia. Então tem alguma coisa que a gente está tentando entender, que é uma troca de informação entre alguma coisa que está dentro, outra coisa que está fora, alguma coisa relacionada a tentar controlar, eu tentando controlar o ambiente, né? Agora eu estou controlando vocês, né? Todo mundo está aqui, eu tentando controlar o ambiente quando eu faço uma escavação para tirar um metal, quando faço um teto para aparar da chuva, uma represa, né? Só que isso consome minha energia, que está sendo consumida agora, né? E consome energia do universo mesmo, né? Pelo sol, pela chuva. Então existe essa troca e consumo de energia. Só rapidinho, histórico, assim, esse problema não é novo, né? Eu trouxe só uma coisa dos anos 70, assim, eu podia ir mais para trás, anos 60, dos anos 50. A pesquisa mesmo começa mais hard, assim, começa nos anos 50, né? Mas eu não vou encher vocês de história, mas e existe alguma coisa, estou vendo que eu estou tentando achar, eu não achei ainda o que é, estou tentando construir com vocês o que é essa cognição, o que é esse ser ciente, né? Então o Nagel, ele vai falar dessa relação da subjetividade e dessa experiência intuitiva. Todo ser, ele vai trocando essa informação e gera um histórico de experiências dentro da cabeça dele. Isso que o meu robô ele tem ali. Quando você vai na frente dele, ele vê você e ele começa a aprender sobre você. Ele tira a informação do ambiente e daí quando ele vê a primeira vez ele fica com medo, porque é essa reação que a gente tem com o desconhecido. Eu não conheço, então eu entro no estado, eu me retraio, né? Eu fico em silêncio ou eu fujo, mas nesse caso me retraio. E conforme eu vou me acostumando com o estímulo lá fora, eu vou relaxando e vou formando alguma subjetividade em relação a esse objeto. Eu vou dando valor aos objetos. A chuva é boa, porque, bom, então agora toda referência é parasita, né? A chuva é boa para crescer as plantas, mas é ruim, né, em outro aspecto. Então você vai dando valor aos esses objetos e essas experiências que você tem. Minha mãe é ótima porque ela me traz alimento, energia, já que eu consumo energia ao existir,
eu recebo de quem essa primeira energia? Da minha mãe. Então eu já dou um valor, uma subjetividade para ela bem específica. Agora isso varia de ser para ser, de pessoa para pessoa, né? Esse valor que a gente coloca. Então essa relação da subjetividade. Por isso que é difícil eu falar que isso é importante para mim, mas para você não pode ser. Esses valores que a gente muda de pessoa para pessoa, porque eu não sei qual a experiência que você teve com aquele objeto. Qual a experiência que você teve que formou a tua subjetividade sobre aquele objeto específico. Então cada um vai ter uma experiência diferente. E a cultura, ela vai ser assim, bom, vamos concordar com algumas coisas? Vamos concordar que é importante tal valor? Vamos, todo mundo? Então pronto, isso é uma cultura, né? Quando a gente começa a concordar. Mas, quando você vai, agora, indivíduo para indivíduo, daí você vê essa variação. Você tem uma cultura master, né? Que pode ser cultura ocidental, cultura brasileira, cultura paranaense, cultura curitibana, cultura do Boqueirão, como eu nasci. Você vai afinando. E dentro lá do Boqueirão, a gente estava conversando agora, tinha 2 tipos de alemão, os menonitas, os protestantes e os católicos. Aí você vai, na família, então você vai especificando que cada pessoa tem uma subjetividade diferente. Indo um pouco mais para frente, para conseguir transformar isso, e esse é o meu objetivo, que a psicologia ela vem estudando muito tempo isso. Agora, como programar isso? Como transformar isso em código de computador? Né? Esse é o problema. Então você tem 2 principais problemas, né? O hard problem e os easy problems. Né? Vou começar pelos mais fáceis, né? Os problemas fáceis. Você consegue, se eu perguntar dados sobre o meu corpo, você consegue falar a minha temperatura, a minha altura, né, o timbre da minha voz, a cor do meu olho. Então você consegue falar, são problemas, né? Como eu me movo, como a pessoa se move, como o animal se move, né? Se eu estou bravo, se eu estou feliz. Você consegue ver isso através do meu corpo, esses estados mentais, né? Isso a gente consegue programar de certa forma. Agora, o que é difícil é fazer isso. Como que aquele ser, vamos pensar num ser digital, ele vai dando valor, subjetividade, para os objetos do mundo, através da experiência dele. Como que eu vou fazer isso, né? Então, aqui a obra, aqui o robô, ele tem isso. Quando ele olha para você, ele coloca um medo se ele não conhece para você. Quando ele já passa um tempo se acostumando com você, ele vai ficando mais tranquilo. Então ele está colocando um modo, através da interação, através da experiência, um valor no objeto que é você. E assim ele vai tratar cada pessoa de modo diferente conforme a experiência dele. Se veja que eu vou mostrar, deixa eu ver se eu vou mostrar agora. Vou. Tem várias obras de arte, eu trouxe 3 obras de arte aqui. Essa é uma obra de música, tá? Que elas usam essa aprendizagem maquínica, porém, os valores, esse valor subjetivo é dado pelo artista. Né? Você calibra a rede neural ali, o sistema de aprendizagem, para ela que aprenda de um determinado modo. Você quer que ela chegue em determinado lugar. Vou mostrar a parte visual. Esse o Mário Kingman, ele tem esses quadros. Você já deve ter visto variações na internet mil, assim, né? Porque ele ensina o que é um retrato de uma pessoa para essa rede neural, e essa rede neural começa a produzir pinturas, retratos, baseado no que ela aprendeu. Só que ele já está ensinando o que é um rosto. Ele fala, isso é um rosto. Agora navegue a internet, aprenda milhares, milhões de rostos e depois sintetize num rosto novo, né? Então ele está reduzindo. Não é uma experiência generalista, mas eu acho maravilhoso também essas obras que aprendem as formas, né, e reproduzem novas formas. Gera coisas como essas, são meio glitches, né, da aprendizagem de máquina, com formas que a gente está bem acostumado também. Mas aqui já parte essa consciência, não tem consciência na verdade, porque essa inteligência artificial ela já parte de uma pré-programação do artista. E o que eu quero? Eu não quero dar muita coisa para
para a minha consciência. Ela tem que aprender conforme a experiência dela. Ela tem que nascer. Em 2017, na Bienal de Arte Digital, que foi aqui no Museu da Pampulha, aí no Rio de Janeiro, no Instituto do Flamengo, ela fazia parte do momento do nascimento dos robôs. Eu falava no texto desse nascer, eles estavam nascendo mesmo. E essa experiência do nascer é uma experiência que você coloca uma cognição do zero para ela aprender com o ambiente e dar valor através das relações com o ambiente. Essa teve em São Paulo, essa obra, são vários robozinhos, assim, faz 2, 3 anos, não, faz mais, faz uns 4, 5 anos. Também investigava essas formas de vida digital. São vários robozinhos que, quando as pessoas chegam perto dele, eles também se assustam, brilham, né, sobem, descem, e conforme aquilo vai se repetindo, as pessoas vão ficando ali, eles vão se acalmando e vira um novo normal. E quando a pessoa sai, eles se agitam de novo, porque modifica, né? E isso essa propriedade eu trouxe, que é bem essa relação, tem uma relação intrínseca com a cognição. A gente se assusta com coisas novas, né? Não tem uma boa relação com coisas novas, mas depois a gente vai se acostumando, até aquilo virar hábito. Então nós somos seres de hábito. Mas por quê? Segundo a semiótica, o hábito é formado porque você mecaniza ações. Sabe, você não precisa pensar toda vez que você for escovar os dentes, pensar sobre isso, você mecaniza, você coloca a pasta, vai. Então você economiza energia com a formação de hábitos, né? Por isso que old habits die hard, né? Velhos hábitos são difíceis de largar. Você está tão acostumado e economiza tanta energia com eles, né? Na tua visão, eles podem fazer mal até, como um cigarro, alguma coisa assim. Mas você está tão acostumado e é tão custoso energeticamente você aprender uma coisa nova. Você fica exausto, você vai gastar energia, você vai sair da tua área de conforto. Então por quê? Por que conhecer coisas novas? Né? Então até a gente estava falando sobre esses estados da matéria, né? Tem uma passagem sobre semiótica que fala que a rocha, a pedra, o mineral, ele se acostumou tanto a ser isso que ele ficou duro, né? Que o que tem eu já não sei, eu não sei de geologia, mas tem o que tem num mármore, né? Tem certos tipos de pedra e ela se acostumou, essas moléculas se acostumaram tanto a ser pedra que ficaram estáticas, né? Agora a gente não, a gente é vida, então é dinâmico. Quando a gente se acostuma a ser humano, a gente morre. Vira lama, vira fóssil, vira rocha. Ele vai se acostumando a ficar morto, entre aspas, e se transformar em outra coisa. E como que se mantém a dinâmica? Né? Como se mantém vivo, aprendendo coisas novas. Você aprende coisas novas, você está aí, só que é um gasto de energia, né? Mas você continua na dinâmica da vida. A vida é dinâmica. Ela é mutação geral, troca de energia entre o espaço e o ser, né? Em 91 tem esse livro com consciência explanada ali, né? Ele fala: a consciência humana em si pode ser entendida como uma operação de uma máquina virtual do tipo do von Neumann, que é uma máquina serial, né? Serial é um processo atrás do outro. Então primeiro eu vou fazer 2 mais 2, vai dar 4. Depois eu vou fazer mais 2, vai dar 6. Depois eu vou fazer mais 2, vai dar 8. Isso é serial, um atrás do outro, uma operação atrás do outro. Implementado em uma arquitetura paralela do cérebro, que não foi desenhada para nenhuma dessas atividades. O negócio é que nosso cérebro é tão plástico, que ele pode fazer um monte de coisa. Por que a gente tem uma cultura comum? Porque a gente é ensinado a fazer as mesmas coisas. Eu e você, né? Fora as coisas biológicas, as coisas da cultura. Mas ele tem uma plasticidade muito grande. Ele pode aprender várias coisas. Um bebê nasce no Brasil, né? Passa 2 anos aqui, aprende o básico do português, vai para outro país, aprende a outra língua também, vai para outro país, consegue essa plasticidade do aprender.
É muito fácil. Então, o cérebro ele é desenhado, né? Vamos falar assim. Ele é feito para sustentar as coisas básicas, né? Tanto que é bem lá do meio atrás ali, a primeira parte do bulbo ali é equilíbrio, respiração, batimento cardíaco. Isso é automático, isso é paralelo. Isso você não precisa pensar para respirar, nem para bater o teu coração, nem para se equilibrar. Às vezes para se equilibrar, mas isso você já tem dado para você. Depois as outras funções mais complexas você precisa pensar um pouquinho mais nelas. E delas vão saindo desse processamento paralelo para um processamento serial. Que agora que eu estou falando com vocês, eu estou fazendo um processamento serial. Eu estou falando isso, para depois falar aquilo, para depois falar aquilo outro. Só que eu respirar, me equilibrar, isso está acontecendo em paralelo, né? Essas coisas não param. E eu não paro para pensar nisso. Isso é automático, né? Então a gente tem isso, já estamos pensando em programação, né? O Denis, ele está pensando já numa máquina que pense como o humano pensa. E esse é o objetivo assim da nossa fala hoje, de pensar isso, né? Então, no começo, né, essa primeira onda aí da programação, desde os anos 50, 60, 70, a gente estava tentando resolver com a programação tradicional, if, else, né? Se está assim, faz assado. Se está assado, faz assim. Então, e é uma programação que ainda restringe as possibilidades de você construir uma máquina cognitiva, né? No segundo momento, e aí já pode falar anos 90, aí, 2000, a gente teve as redes neurais. E aí todo mundo falou, puta, é isso, rede neural, que ela aprende sozinha, se programa um neurônio, que é, entre aspas, tá? Fácil. E daí, com a complexidade da rede neural, você ganha respostas complexas. Perfeito. Só que ainda faltavam algumas coisas. Você pode impressionar mesmo a rede neural através de um hábito. Só que ela não, você tem que dizer o que ela está procurando. Você tem que dar os pesos da rede. Você tem que influenciar ela. Então, se eu usar a programação tradicional e rede neural, como aquelas outras obras, elas vão aprendendo. A minha obra também tem rede neural, né? Que ela vai aprendendo ali, ela vai otimizando o rosto das pessoas que ela vai vendo, né? Para otimizar a utilização da memória. E agora essa terceira onda aí, essas arquiteturas cognitivas que usam as outras duas também. Então, quando eu penso hoje no código das minúcias, que é a arquitetura cognitiva que eu estou desenvolvendo, eu uso redes neurais, eu uso programação tradicional, porém a arquitetura, como essa informação ela vai transitando e evoluindo dentro desse sistema, se chama arquitetura cognitiva, né? Se pensar essa relação da percepção, ela vai levar uma parte de memória curta, essa memória de trabalho, 7 lugares que a gente tem aqui, são 7 coisas que estão na superfície da minha mente, né? Que eu estou agora, por exemplo, falando com vocês, tem essas coisas que eu não posso esquecer ali, né? Ela vai levar para uma aprendizagem, e se eu repetir o meu estudo, né, repetir a minha experiência, ela vai para longo termo, vai ficar fixada por algum, e sempre tem um decaimento dessa memória, né? Se você não vê uma coisa muito tempo, ela vai decaindo, né? E para não decair, você coloca um valor subjetivo nela. Falei, essa coisa é muito importante, cérebro, não esqueça. Eu coloco um valor, essa é muito, muito importante. Ele vai manter isso, né? E depois vai ter esse aprendizado para sempre gerar uma ação. Então, se a gente pensar que todo aprendizado, toda experiência que a gente tem aqui, eu vou colocar um valor para depois usar essa informação na ação que eu tenho mesmo com o mundo. Eu adoro esse gráfico porque é uma bagunça. É como a pesquisa de inteligência artificial está hoje, sabe, sobre cognição. Porque isso é a generalista, que a gente chama geral, tá? A geral quer dizer, eu não dou muito informação para o começo. Eu não especializo ela, né? Ela tem que aprender sozinha. Essa que é a minha busca. E é a mais difícil. Tanto que tem
As primeiras teorias de inteligência artificial geral são dos anos 50. E antes disso, dos autores de ficção científica. Umas coisas interessantes para a gente ver. A gente tem esses sistemas, eu não uso nenhum deles, mas são os sistemas que vocês podem usar para fazer inteligência artificial mesmo. Então, essa parte que a gente está tendo hoje é essa aqui, né? A teoria da cognição, né? A parte teórica. O que eu estudo bastante é essa parte, emergência simbólica. O símbolo quer dizer que é esse objeto na mente que tem um valor específico, dado pela subjetividade da interação mesmo, né? Uma coisa que é importante, não é? Aqui tem toda a parte de aprendizado, que isso hoje você encontra, você consegue baixar um código de aprendizagem. Você não vai desenvolver do zero. Você baixa um sistema de aprendizagem e aplica na tua arquitetura também, né? Então, essa parte simbólica e essa parte que eu uso semiótica, que é a representação da informação. Então, como que se escreve isso que eu estou falando para vocês? Como que se escreve que tal objeto tem um valor, é importante, não é importante? É perigoso, não é perigoso? É fonte de energia, não é fonte de energia? Como que eu escrevo isso? Porque a teoria é bacana, né? Você vai pensando, agora como se escreve efetivamente isso em linguagem de programação? Não é tão intuitivo assim. Essa é a graça da pesquisa, né? Eu trouxe uma arquitetura aqui que eu gosto muito, eu não uso, mas gosto muito, que é do professor Ricardo Goodwin, da Unicamp, né? E ele tem um CST, que é esse toolkit. E vejam que o primeiro, claro que mais impressionante está no meio, que é consciência, né? Mas tem alguma coisa meio mágica nisso ainda, que é difícil você falar o que é consciência, como programar uma consciência, ou como que eu vou dizer que uma máquina tem consciência ou não tem consciência. Como que eu posso dizer que você tem consciência? Sabe? Ou só eu tenho consciência, né? Tem várias teorias filosóficas que pensam essa relação, né? Como que eu posso falar que um animal tem consciência? Como eu posso falar que uma rocha não tem consciência? São coisas que a gente fala, mas a partir do que? Qual que é o range, qual que é o limite que você está escolhendo para escolher as coisas que têm consciência, ou tem mais consciência, tem menos consciência, né? É difícil de você matematizar isso, né? Por exemplo, uma coisa que parece bem banal, só que é super difícil de programar, é a atenção. O que faz você mudar o teu foco de atenção? Você está fazendo uma coisa, como você sai de fazer essa coisa para fazer outra coisa? Parece uma coisa bem banal, né? Mas você precisa ter um parâmetro para como que faz e como que programa isso. Ela prestar atenção até no robô, ele consegue ver 3 pessoas ao mesmo tempo, ele consegue identificar, mas ele presta atenção em uma só, por enquanto. E é bem ainda leviano isso, né? Mas tem essa relação dos sensores. Já vamos falar mais de sensores. A percepção é diferente das informações que a gente recebe nos sentidos. Depois tem essa relação da atenção. Por que eu estou olhando para vocês e não estou olhando lá para trás, para cima? Eu estou escutando o barulho dos carros da rua, só que isso não altera a minha fala. Depende, se for muito grave, altera. Eu presto atenção lá. Minha atenção pula de um lugar para o outro, né? Como fazer isso? A outra coisa é essa relação emocional, né, que eu estou falando bastante isso, como colocar um valor sobre esses objetos, né? Aprendizagem, linguagem é um conjunto de ações, enfim, ali. E essa parte final, do lado direito, aí, do lado de cá, de imaginação e planejamento, né? Então, no final das contas, eu descobri, não foi só eu que descobri, sozinho, que nós somos máquinas de prever o futuro. Que sempre você está tentando pensar o que vai acontecer daqui a um segundo, um minuto, um mês, um ano, e você vai projetando isso para frente. Que você, as tuas ações, o teu comportamento também é
tentando entender. Agora, assim, todo mundo está relaxado aqui. Porque vocês, pela convivência de vocês, pela idade de vocês, vocês estão num lugar cultural, intelectual, sabe? Ninguém vai levantar aqui agressivamente, nem a voz, nem o corpo. Então todo mundo está relaxado, porque você sabe disso. Agora, se fosse um outro lugar que você não sabe o que vai acontecer, daqui a pouco você está tenso. Você começa a ficar, eu preciso ficar em alerta, porque eu não sei, não consigo prever o que vai acontecer. Então essa parte de imaginação e planejamento é muito importante também, para a gente pensar nessa relação da consciência. Agora só, da onde vem, né? Como que eu absorvo essas informações? Através dos sensores, né? Então, nós temos vários sensores. O sensor luminoso, que é o olho. O sensor de toque, que é a pele. De calor, que é a pele também. De gostos, que é a parte química, né? Que é a língua, né? O sensor de ondas, né? Que é o ouvido. Só que isso, sim, é só informação. Lembra aquele no Easy Problem e do Hard Problem? Isso é informação. Agora, como que essa informação ela se organiza de tal modo que vai virar uma percepção do mundo, né? Então eu tenho os inputs através dos sensores. Isso eu consigo matematizar super fácil, né? Qual cor que está, qual cheiro que está, qual nota que está, qual tom que está. E daí eu penso sempre numa fenomenologia da percepção robótica. É transformar esses inputs em percepção, em alguma coisa que eu percebo. E a primeira coisa é a objetificação do mundo. Isso a semiótica persiana traz, né? Que tudo no mundo é um objeto. E esse objeto é composto por qualidades que entram através dos sentidos. Então, o cérebro ele vai formando, e essa minha cognição, ele vai formando objetos nesse mundo, associando inputs, vamos falar assim, né? Eu olho para você, tem uma forma específica, uma cor específica, e você não é o outro. E quando eu faço assim, eu vejo que existe um fundo, eu vejo que existe um espaço entre você, eu sei então que você é uma coisa. Isso quem vai dar também, essa teoria é Gestalt. Gestalt do objeto. Ela vai falar o que é uma unidade, o que é um grupo, né? Então você pode pensar assim no primeiro momento, para essa objetificação do mundo, usar Gestalt, né? Então tudo que é próximo e semelhante é lido como um. Tudo que é diferente e está afastado é lido como duas coisas, dois objetos. Tudo que tem continuidade é um. Então, Gestalt tem 9, 8 propriedades assim, para essa formação do objeto. E é bem legal porque é a coisa da linha, é a coisa do ponto, é super elementar. Sabe, quem estuda desenho assim, passa pela Gestalt, né? Porque ela está falando de continuidade. Como que eu sei que se eu fizer isso aqui, ó, estão vendo minha mão aqui, né? Atrás. Você fala assim, não tem braço mais. Você sabe que meu braço está ali atrás, pelas experiências passadas que você teve com ele, e que todo mundo tem braço. Você acaba completando os objetos na tua cabeça também, né? Quando tem uma roda, um guidão e um banco, é uma roda, um guidão e um banco, são 3 elementos. Agora quando tem 2 rodas, o guidão, o banco, é uma bicicleta, né? Você junta objetos para fazer objetos mais complexos. Isso assim é fundamento, né, da relação da percepção. Então você junta inputs para formar um objeto. Só que para fazer isso no computador é um certo trabalho, que é aquela coisa de você esconder. Tem uns testes de inteligência artificial que se faz com criança isso também. A criança está aqui, você pega um objeto, coloca dentro de uma caixa e fecha, e fala para ela sair. Aí, quando ela sai, você tira o objeto da caixa. Aí, quando ela volta, pergunta onde está o objeto. O que ela vai falar? Está na caixa, porque ela experienciou isso ali, né? Então ela tem uma relação de continuidade, de objeto, de separação, o que está dentro, o que está fora. São todos conceitos bem básicos da vida que a gente, né? É super natural isso. Só que agora eu tenho que tentar cercar eles
para programar isso que é difícil, né? Hoje tem uma base sólida de identificação de objetos já, né? Umas bibliotecas de visão maquínica, né? Muito boas já. Então eu não preciso fazer isso também. Eu tenho já outras bibliotecas, né? Libraries, que eu vou me apropriando para gerar a minha arquitetura. Não precisa começar do zero. Vou pegar o robô que eu trouxe aqui, ele tem um identificador de rosto já. Então é uma biblioteca, um OpenCV, né? Computer Vision, Open, é uma biblioteca aberta. Eu já uso e modifico. Isso que se pode fazer, né? Você pega a biblioteca lá, modifica ela para algumas propriedades que você quer específica, né? E já parte daí para frente, né? Então, agora eu já consigo construir. Eu tenho os estímulos que vêm dos sensores, eu construí um objeto, vários objetos nesse mundo. Agora eu tenho que dar significado para esses objetos. Esse é um outro problema. Eu trouxe a solenoide do signo, que é do professor Vinícius Romanini, da USP, né? Ela fala das fases de fundamentação do signo na semiótica persiana. O objeto, entendendo o objeto remete a um signo no seu cérebro que remete a um interpretante. O interpretante é esse significado que eu quero falar, tá? De novo, se é bom, se é ruim, se é bonito, se é feio, se é energético, ou consome energia, ou dá energia, né? Então você tem sempre a fundamentação, que a fundamentação é recolher os estímulos, os inputs, né? Depois transformar isso em objeto, isso é a fundamentação, para que esse objeto se apresente ao cérebro e você vai entendendo o significado dele. Isso não é automático, porque a gente se assusta, às vezes você vê uma coisa e daí, depois de um tempinho, entende. Porque está tendo um monte de solenoides do signo do teu cérebro procurando onde que está as informações sobre o objeto, as experiências que você teve sobre o objeto e os valores que você dá através dessa experiência ao objeto. Até que você vai ter uma representação e depois uma comunicação, que é a reação que você tem sobre esse objeto. Se é um objeto super perigoso, uma reação, na terceira idade você já vai pular, tem uma cobra, você vê, você salta. Você já está todo esse caminho feito. Tá, porque você viu alguém fazendo isso, teu pai fazendo, uma pessoa de confiança, entre aspas, né? Uma animação, alguma coisa. Então você falou, opa, você aprende por mimese também, né? Essa é outra coisa. Você aprende imitando também. Você não precisa passar pelas experiências horríveis. Você pode imitar as pessoas que já aprender com as pessoas que passaram, né? Então eu falei no começo, né? Eu sou artista, não sou engenheiro. Então o que eu faço de uma engenharia da imprecisão. Qual é a sua formação? Eu sou formado em licenciatura em desenho pela Escola de Belas Artes do Paraná. Então eu sou professor de desenho. E depois sou mestre em comunicação. Eu sou especialista em história da arte e depois mestre em comunicação em linguagens, tá? Pela Universidade de Tuiuti. E hoje eu sou professor da Escola de Belas Artes de Arte e Tecnologia. Multimeios. Não aprendi até hoje, né? Eu tenho pessoas que me ajudam a fazer isso. Eu sei o básico, claro. Nos anos 90, quando eu era PA, eu aprendi um pouquinho de programação, lógica de programação. Então eu falo que eu não sei programar, eu sei lógica de programação. Então eu consigo escrever uma lógica e o programador consegue colocar numa linguagem de programação. Nesse caso aqui é Python, que ele está usando com o processo junto. Mas eu escrevo toscamente uma lógica para ele, tudo que eu quero fazer. Pega essa informação do sensor tal, essa informação do sensor tal, transforma num objeto assim, e esse objeto vai desencadear. Eu faço todo o caminho cognitivo da arquitetura para ele. Já falou quem programou essa obra foi o Franco Palioff, que é um físico nuclear e artista também, mas ele é a formação de físico nuclear. Então eu chamo engenharia da imprecisão. Cara, né? Eu sou um poeta. Navegar é preciso e viver é impreciso. Viver não é preciso porque não é necessário. É que viver é impreciso. Você está na vida sem mapa, né?
sem mapas para esse território, né? Então, por isso que eu penso nessa imprecisão, porque é uma programação, uma engenharia para a vida. É uma engenharia que usa matemática, que é super preciso, que usa conceitos de programação, que é super preciso, só que é subordinado a uma poética, que é impreciso. Então eu preciso desse espaço poético ali para eu conseguir transitar e subverter algumas verdades que vêm da engenharia, que vêm da psicologia, que vêm da biologia, né? E a arte faz essa relação de desconstrução. Então aqui tem é o projeto desse robô que está aí, né? Ele tem só ali coloquei só para ilustrar, né? Ele tem o self dele. E isso é interessante porque a própria linguagem de programação tem o self do objeto. Se escreve isso, self ponto a propriedade. Então ele tem a quantidade de energia no corpo dele, tem as posições dos motores dele, né? Ele consegue ver as formas através de uma relação matricial. Ele tem movimentos, ele tem ações, né? Os sentidos que são sensores. Uma outra coisa, ele tem memória, então ele lembra das experiências, isso é muito importante, né? Esse é um outro goal, de fazer esses objetos artísticos que lembrem da experiência com o espectador, não só o espectador lembra da experiência com o objeto artístico, mas ao contrário, que o objeto artístico lembre de vocês quando vocês verem ele, e cada vez que você volta para a interação com aquele objeto, ele lembra de você também, né? Ele tem o Deep Learning, né, que é esse aprendizado constante, esse detector de objetos, que eu já falei que eu pego, e conclui nessa arquitetura mental que é o código das minúcias. Aqui só uma ilustração desse processo, que é a semiose, né? Por isso que eu estou usando semiótica persiana para fazer isso. Você vê alguma coisa, né, a coisa referida fora do teu corpo, e você relaciona ela a um objeto, né? E o Peirce chama isso de objeto dinâmico. Ele vai ler as qualidades desse objeto. Então esse objeto é liso, é vermelho, é pequeno, todas as qualidades que você pode dar para esse objeto. Você vai lembrar dos efeitos desse objeto. Então é uma gota, então a gota cai. É uma pedra, então é dura. Você vai começar a relacionar os efeitos desse objeto, né? Não é só o objeto per se. É uma maçã, então é doce. Você começa é uma maçã, então mata a fome. Então eu vou comer. Depois, na terceira idade, você vai também relacionar com uma ação mais complexa, né? A última vez que eu comi uma maçã era doce e matou minha fome. Então está vendo que o objeto, que era o primeiro, só a maçã, você começa a relacionar com características da maçã. É doce, é alimento, é vermelha, é uma fruta, está em árvore. E depois, assim, se eu comer a maçã, ela vai me dar energia. Então tem os níveis de interpretação, né? Esse é o processo de objetivação. Agora, o problema, e esse é o meu problema, se você vê a primeira vez um objeto, como você constrói esses espaços de valores? Alguém tem alguma... Se eu dou um objeto novo para você, o que se faz com esse objeto para tentar entender ele? Um objeto que você nunca viu. Dá um toque, sente o cheiro, dá uma voltinha e vai... Você vai testando ele, apertando, né? Joga para cima, gira. Então você vai usando outras coisas que você já usou em outros objetos e testando ele. Então por isso que o código Arduino também tem um gerador de hipóteses. Você vai gerando hipóteses e vai testando com as coisas que você já conhece. E daí vai gerando, vai vendo os efeitos. Se eu pegar essa maçã que eu nunca vi na vida, assim eu vou cheirar. Tem cheiro bom, não é um cheiro azedo. Isso na biologia foi muito importante. O nojo, por exemplo, ele é relacionado à viscosidade, à cor, à viscosidade do objeto, à cor do objeto, ao cheiro do objeto, à visualidade. O liso, você não tem nojo. Mas, se ele estiver todo craquelado, você começa... Então você já olha alguma coisa, isso não está muito bem, eu não vou experimentar. Agora, se tiver com várias características de outro alimento, você fala, vou dar uma cheirada mais perto. Não é à toa que a gente tem todos os sensores mais importantes aqui, ó.
que eu pego o objeto, olho de perto com mais resolução, cheiro ele já está perto do meu ouvido também, né? Posso dar uma lambidinha para ver o gosto, vou testando, sempre com cuidado ali, nesse novo objeto. E depois que eu tiver várias experiências, eu formo as relações com ele. O signo é isso, né? O signo é uma representação desse objeto na nossa mente, que tem essa representação, né? Que quando eu vejo o objeto, eu já lembro desse signo e lembro do efeito desse signo. Então, quando eu vejo uma pessoa querida, eu não lembro assim serialmente todas as experiências boas que eu tive, ruins que eu tive com ela, mas eu faço uma soma ali, uma média, né? Essa pessoa eu tive ótimas experiências, a última vez não foi tão bom, mas é relevante. Então, e isso é infinito. Ele sempre um interpretante, ele vira um objeto que é representado, que vira interpretante, vira um objeto que vai, e assim eternamente. E essa é uma dinâmica eterna. Você está fazendo isso a todo momento. Não para o cérebro. E essa dinâmica faz crescer a quantidade de experiências, né, a subjetividade, né, a experiência do mundo e tua memória. Né? E daí você fica com mais, você tem mais quesitos de avaliação dos novos objetos. Cada vez mais, quanto mais experiência, melhor você avalia esses objetos. Agora, já falta bem pouquinho, estamos chegando ao fim. Como que eu dou valor para esses objetos? Daí eu uso a semiótica das paixões do Algirdas Greimas, do Greimas, tá? É um livro lindo assim, semiótica das paixões, do estado das coisas ao estado da alma. Se eu pensar quais são os estados da coisa: sólido, líquido, né? E o gasoso. Então eu estou, concorda comigo? Eu estou imerso num gás, né? No ar, enfim, oxigênio, outras coisas. Como eu me movo nesse gás? Com pouca resistência, né? Nessa velocidade, pouca resistência. Agora, se eu entrar na piscina, que é líquido, como eu me movo na piscina? Tem muito mais resistência, né? Na água, muito mais resistência. Eu movo. Então, está vendo que o estado que eu estou inserido, ele vai modificar as minhas ações. Agora, se eu entrar no concreto, na terra, na areia e tentar me mexer, não consigo. Então, o estado das coisas ao meu redor, ele influencia na minha ação. Agora, o Greimas, ele pensou isso com os sentimentos, os estados da alma. Quando eu estou feliz, eu me movo muito, né, todo serelepe. Agora, quando eu estou triste, eu me movo. Está vendo que ele fez uma analogia que, dependendo do estado da sua alma, você tem um poder de ação do teu corpo bem específico. E ele vai fazer tudo nessa conjugação, né? Nesse quadrado da conjugação. Então você pode ter um estado de relaxamento, de distensão, tensão, intenção. Ele vai fazer isso com vários, tá? O livro é super recomendável. E conjugando sempre o ser, o fazer. Eu não posso ter alguma coisa. E eu não posso ser o que eu quero. Qual é o estado da alma? Mais para tristeza, né? Agora eu posso fazer as coisas, eu quero fazer, eu devo fazer e eu sei fazer. Puta, felicidade. Porque eu estou com tudo. Então, e ele vai fazer na relação do ser, do ter, do fazer, né? Eu quero, mas não posso. Aí uma certa frustração. Então ele vai conjugando o querer, o querer, fazer, saber, ser, dever, alguns modais que ele vai chamar, para conjugar qualquer paixão possível. Eu consigo pegar qualquer paixão através do método do Greimas e falar: eu estou triste, então você deve não saber alguma coisa, ou não querer alguma coisa, ou não ter alguma coisa. Eu consigo investigar muito metodologicamente essa tua tristeza, né? Ou você está alegre, então porque você
tem uma passagem dele que ele fala que a felicidade também é não saber algumas coisas, né? Mas ele conjuga, então ele consegue analisar só por poder, fazer, ser, ter, querer, né? E daí você vai cada vez mais complexando isso. Então o que eu faço? Eu aplico o estado da alma da semiótica das paixões aos objetos para dar valor a esses objetos. Daí eu consigo essa subjetividade. Então o robô vê um objeto tal, ele fala, eu posso, nesse caso aqui, né, controlar esse objeto. O que é controlar o objeto? É prever o objeto, prever o comportamento desse objeto. Se eu conheço como aquele objeto se comporta, eu tenho um certo controle, né, sobre ele. Eu consigo prever o futuro daquele objeto, como ele vai se comportar. Então eu me acalmo. Agora, se é uma coisa nova que eu não tenho controle, não sei, daí eu me apavoro, daí eu fico com medo. Então aqui aqui é o código das minúcias mesmo, né? Eu fiz uma maneira bem simples ali, né? Você tem um sensor de luz, uma bateria, um motor, um LED e o tempo. E dele, a variação disso vai formar os objetos ali embaixo. Então você tem essa objetificação do mundo, né? Então veja, tem objetos que são de fonte luminosa, tem objetos que são de fonte auditiva, tem objetos que são... Depende daí do sentido. Um objeto sempre ligado a um sentido específico. Esse objeto, então um exemplo bem básico aqui, né? Esse objeto, a primeira qualidade é uma cor, no caso aqui é branca, 255, só uma no RGB, né? Ele vira um objeto que tem uma imagem que é ligado ao sensor de luz. É importante saber a fonte sempre do sensor do objeto. Ele se transforma num ícone, porque o ícone representa por semelhança na semiótica, né? Então quando tiver a imagem com a qualidade A, que é 255, então é esse objeto. Quando eu ver o seu rosto, é você. Quando eu ver uma foto sua, eu lembro de você. É isso que está falando ali. Quando eu vejo uma imagem com certas características visuais, eu lembro de você. Eu lembro do objeto bem específico, né? E ele sempre tem que ter um nome. Estava falando com o Alexandre que eu uso bastante música também, letras de músicas que eu escuto para influenciar o código. Isso que é engenharia da precisão. Tem uma música do Andrew Bird, chama Name It All Things, que é o nome das coisas. E o nome é muito importante, que eu dei um certo nome, e ele vira um signo efetivo. Primeiro, o signo mais básico persiano, que é o qualisigno icônico reumático. Tudo isso é bem, né? É bastante teoria, mas... e esse signo que vai povoar a mente do robô ali. Isso que eu vou passar só para, em caso de ilustração, esse é o código das minúcias que está implementado ali no robô, né? Tem os sensores, deles identificam lá o vento, né? O mundo lá fora. Tem os sensores transformam em qualidades, depois transformam em ícone, tem identificador do objeto. Aqui ele deduz, essa dedução é tentar prever o que o objeto vai fazer mesmo, né? Tem o nome, transforma em aquele signo. Ele tenta deduzir e daí forma um sim-signo. Então, essa é uma coisa mais técnica, mas o sim-signo é um modo, assim. Essa pessoa se move rápido. É só um modo que a pessoa se move. Então, os sim-signos são modos, né? Que você deduz algumas coisas, você fala assim, peraí, estava aqui assobiando e surgiu tal pessoa. Deixa eu tentar induzir isso, eu vou assobiar de novo para ver se ela aparece de novo. Então você tira a teima também depois e cria hipóteses. Então, só que as hipóteses que ele cria são minúsculas, assim. Sim, se a pessoa A está ali na frente, será que ela vai continuar ali na frente daqui a 1 segundo? Bem pequenininho, por enquanto, né? Quero que aumente depois. Daí se fala sim, ela continuou, opa, reforço positivo. Não, ela saiu, então eu errei. Então eu vou ficar mais triste. Quanto mais eu acerto, mais eu consigo também apostar nessa previsão do mundo. E tem esse signo futuro, que eu gosto bastante. Peraí. Isso. Que é sempre um índice, né? O índice é aquela coisa. Você olhou uma fumaça. O que você pensa? Um fogo. Então,
A fumaça indica o fogo. Você está vendo o fogo? Não está. Mas pelas experiências passadas, sabe que onde é a fumaça, há fogo. Você está andando na praia e vê uma pegada. Você pensa o que é? Alguém passou por aqui. A pessoa está ali? Não. Mas a marca dela está. Então ela induz você a olhar outra coisa, a pensar e visualizar outra coisa que não está ali especificamente, né? Esse é o índice, é um signo muito potente, né? Depois você vai verificar sempre esses spots, tá, você vai lá, tá a fumaça, mas eu vou lá ver, né? Olhei, tem fogo mesmo, verifiquei a hipótese. Então eu gerei uma lei de signo. Qual que é a lei? Onde a fumaça, há fogo. Isso é uma lei. E a gente trabalha sempre nessas leis. Essa lei que é o hábito. Ela vai se tornando hábito. Toda vez que eu vejo fumaça, tem fogo. Então, não vou nem pensar nisso. Toda vez que eu vejo fumaça, eu já vou deduzir o fogo. Toda vez que eu estou na praia e tem um outro pontinho assim, choveu. Já no passado. Entendeu? Toda vez que eu vejo uma nuvem escura, vai chover. Então, são leis da natureza. Isso vai formando isso, as leis no teu... E isso gera preconceitos, né? Você vai formando leis, que elas vão solidificando, vão tornando hábitos, né? E por fim, lá para a terceira idade, não vou passar por tudo, mas a gente tem um símbolo. Então, o símbolo representa sempre uma coisa imaterial, que é o medo, felicidade, nojo, atração, enfim, qualquer coisa imaterial. É um valor muito mais complexo ligado àquele objeto. Isso gera um símbolo, né? E por fim, lá tem um argumento, que é uma sequência assim: vejo uma nuvem escura, eu já volto para pegar meu casaco. Porque tudo isso passou na minha cabeça. Nuvem escura, vai chover, estou sem casaco. Se eu estou sem casaco, eu vou me resfriar. Se eu vou me resfriar, eu vou ficar doente. Então é melhor eu voltar para... Isso é um argumento. Daí é todo um pensamento complexo que se vai desenvolvendo através desses pequenos signos que você vai associando aos objetos do mundo. E por fim, você tem lá o ser, o fazer e o ter, que é a ação que você desencadeia a partir dessa conclusão mental. É confuso? É confuso. Mas é divertido. E é uma busca, eu chamo, do Código das Minúcias, porque está explicando hoje, é uma busca minuciosa, né? Uma coisa em construção, uma coisa que não tem, é imprecisa, uma coisa nova que a gente está pensando junto. Muito obrigado. É isso.